Olá, família! Está começando mais um podcast Cafeteando via Estadão Alagoas, o melhor podcast do seu dia. Você sabe que aqui a gente sempre vai abordar medicina e saúde. E hoje o nosso entrevistado muito especial, é uma honra entrevistá-lo hoje, Matheus Rocha. Seja muito bem-vindo, Matheus, ao nosso podcast. Obrigado, Juliane. Obrigado a todos que estão assistindo. Fico feliz por esse convite e espero que seja um encontro enriquecedor, cheio de informações. Com toda certeza. Matheus, fala um pouquinho para o nosso público, que com certeza é o seu público também, sobre você, a sua bagagem, a sua profissão e, assim, o que você oferece a nossos telespectadores nesse momento, que nos acompanham em conhecimento para os filhos dele, principalmente crianças que estão dentro do espectro autista, aqueles cuidadores, né? Os pais que sempre buscam um pouquinho de conhecimento, que nesse momento estão curiosos para conhecer você. Então, eu sou Matheus Neves, sou formado aqui da Terra, na Universidade Federal de Alagoas. Tenho formação, sou especialista em intervenção ABA, em intervenção neuropsicológica também e intervenção na educação especial. Meu público, assim, meu foco de atuação são crianças que têm um desenvolvimento neuroatípico, mas aí eu também faço um trabalho voltado para o infanto-juvenil. Então, assim, minha formação é voltada para a intervenção, principalmente no autismo e deficiências intelectuais, e hoje eu faço um trabalho clínico aqui em Palmeira, desenvolvendo esse tipo de intervenção, principalmente baseado em evidências, baseado na ciência ABA. Ah, vai ser maravilhoso, né, Matheus? E o seu público, você falou também que atende o público mais... em que faixa etária? Até que faixa etária você atende nesse momento? Hoje o meu foco é o infanto-juvenil, né? Que aí pega desde as intervenções precoces, por volta de 1 ano, e até 17 anos. Até 17 anos, né? Isso. Já jogando para a adolescência. Isso. Né? Preparando eles para a vida adulta. Para a vida adulta, né? Exato. Então, ali até os 17 anos é o meu foco de intervenção. Justamente porque fomos para pensar, pega toda essa primeira infância, pré-adolescência e até o finalzinho ali da adolescência, né? Então, o meu foco são essas áreas, infantil e juvenil. Trabalhando já para a vida adulta mesmo, para que eles consigam seguir, né? Cada vez mais, assim, uma vida de qualidade. Somente buscando a independência deles, certo? Isso é lindo, né, Matheus? É muito bom. E o convívio também, né? Você vai tendo aqueles laços, né? Não tem como o vínculo se quebrar, né? Porque você vai acompanhando esse processo. Exato. E você vai vendo os marcos de desenvolvimento dessa criança chegando próximo à vida adulta. Sim. Isso é uma honra, viu, Matheus? Matheus, conta um pouquinho aqui pra gente, para os nossos telespectadores, sobre os marcos de desenvolvimento. O que os pais, os cuidadores, eles devem ficarem atentos, quais são os sinais precoces, né? Passa um pouquinho desse seu conhecimento, porque hoje a aula é sua. Aqui você manda, Matheus. Estou um pouquinho sem voz, porque você sabe, vida de empresária que trabalha até tarde, a voz se acaba. Mas eu quero que você passe um pouquinho para essas pessoas que estão em casa, né? Buscando um incentivo, uma mola propulsora para continuar, porque às vezes o desgaste, o enfado, né? Aquele fardo pesado que cada um tem o seu, acaba desestimulando em algum setor, em algum momento. E a gente às vezes precisa de uma pessoa, principalmente um profissional igual a você, para falar um pouquinho e até mesmo motivar essas pessoas a não desistirem. A gente não pode desistir daquilo que é nosso, né? Que é nosso por excelência, independente da fase que está. Por isso que se diz fase, né, Matheus? Porque é uma fase, ela vai passar, né? Outras virão, melhores ou piores, entre aspas, mas é uma fase. A tendência é mudar, é lapidar, é crescer. Então fala um pouquinho pra gente desses marcos de desenvolvimento. Eu acho até interessante, assim, quando você fala na questão de motivação, eu acho que os marcos do desenvolvimento vai servir como esse ponto de referência, né, tanto para os pais, profissionais, cuidadores, que estão ainda envolvidos nesse processo de cuidado mesmo. Então, os marcos do desenvolvimento, eles vão servir como ponto de referência. Referência para quê? Então, é referência para saber se as crianças estão atingindo a fase com primazia, com qualidade, saber se há regressões ou não, e saber, principalmente, porque assim, quando a gente fala dos marcos do desenvolvimento, que vai ter as faixas etárias, não é somente o tempo, mas também a ordem com cada habilidade vai surgir.
Então, assim, os marcos do desenvolvimento vai ser importante nesse sentido, de todos que ali estão envolvidos, pais, cuidadores, profissionais, possam ter essa referência e saber quais habilidades surgirão em cada faixa etária. Então, assim, até convido aqueles que nos assistem a estar acompanhando também aí a Sociedade Brasileira de Pediatria, porque hoje, com a disseminação do conhecimento, fica fácil, digamos, mais acessível, a palavra é essa, se acompanhar esses marcos, essa faixa etária, porque foi até atualizada recentemente a cartilha dos marcos do desenvolvimento, que começa dos 2 anos até 5 anos. Então, na cartilha lá é muito até intuitivo, é muito fácil você olhar e observar cada faixa etária. Você pode até estar fazendo um checklist, se a criança está atingindo cada um daqueles marcos que é esperado para determinadas áreas. Então, assim, como eu falei, a disseminação do conhecimento, momentos como esse aqui, se faz importante justamente para que os pais tomem posse realmente daquilo que está por vir, né? E aí, novamente, não é que somente o tempo vai ser importante, mas também a ordem. Estava assistindo até recentemente uma live da nossa conterrânea a fisioterapeuta Ianca, e ela falando da importância desse tempo e dessa ordem. Por exemplo, ela citou o exemplo do colocar as crianças em pé, que não precisa forçar as crianças a ficarem em pé, se antes a criança, por exemplo, tem um controle cervical, um controle que a gente chama de core nessa região, controle lombar. Então, assim, são habilidades que tem que ter uma ordenação, porque são habilidades pré-requisitos para habilidades mais complexas. Então, assim, Juliane, de forma resumida, os marcos do desenvolvimento são pontos de referência, para que a gente consiga se localizar e saber se essas habilidades estão surgindo de forma com a qualidade esperada ou se há regressões. Inclusive, ela esteve aqui conosco e deu uma aula mesmo, que a Ianca... Sim, imagina. Sou apaixonada na Ianca. Ela até deu uma dica para os pais, né? Ficarem atentos na postura dos seus bebês, né? De início, numa determinada idade, acho que até os 9 meses, de 3 a 9 meses, ela sugeriu que colocasse ele de barriguinha para baixo, para ele tentar o equilíbrio da cabeça e ver a postura da coordenação motora. E realmente não forçar a criança a andar antes do tempo. O problema, Matheus, infelizmente, são as comparações. Meu filho andou com tantos meses, meu filho andou com tantos anos, né? Então, sempre, infelizmente, as pessoas querem a precocidade de alguma coisa, né? Se ele andou com 8 meses, eu quero que o meu ande com 7 meses. E não entende que isso atrapalha. Pode trazer um prejuízo, né? Prejuízo estrondoso na vida de uma criança, independente de típica ou atípica, né? A cartilagem, o corpozinho dela está em pleno desenvolvimento. Então, tudo tem que ter um estímulo para o músculo. Então, tudo é uma etapa, né, Matheus? São etapas a serem atingidas para determinadas habilidades surgirem. Por exemplo, na fala, a criança tem que passar por essa fase da comunicação, principalmente comunicação não verbal, do contato visual. Como é que a criança vai conversar sem atentar para quem está falando? Então, assim, a criança tem que ter o contato visual, tem que ter o gesto do apontar, balbuciar e depois sim começar a falar as primeiras palavrinhas. Não tem como a criança já partir para uma fala bem estruturada. Então, assim, são marcos que vão se complexificando com o passar do tempo. Então, assim, é tempo, mas também é ordem para adquirir determinadas habilidades. Tem que balbuciar, gente, isso é maravilhoso. Já está se comunicando ali. É uma comunicação, né? Exato. As pessoas, quando é muito, muito pequena, eles acham que tem que comprar um monte de brinquedos coloridos e a criança com 1 mês ou 2 meses, tá lá os pais chacoalhando um monte de brinquedo colorido, ele não tá vendo aquelas cores. Eles começam a enxergar melhor a partir dos 3, 4 meses. Até então, se enxerga em preto e branco. Então, fala, nossa, será que ele tá enxergando direito? Aí é onde começa o desespero, né? Então, até o tipo de brinquedo para cada idade, por isso que existe naquelas caixinhas 1 mais, 2 mais, né? Isso. Porque aí você tá comprando de fato o que vai estimular a sua criança. Hoje em dia tá assim, gente. Tudo a gente precisa não somente ir na indicação de terceiros. Você precisa buscar informação para até o brinquedo do seu filho você poder comprar ele com funcionalidade, né, Matheus? E principalmente assim, Juliana, quando você fala da comparação. A comparação é perigosa, né? Não adianta ser dolorosa. Exato. Então, assim, quando ali os cuidadores, familiares, pais tomam posse desse conhecimento daquilo que a criança, do que é esperado para determinada idade, meio que você quebra essa questão de ficar comparando com o outro, né? Porque aí vai ter o tempo também, esse tempo é variável.
Ali são marcos, mas que podem surgir um pouco antes e um pouco depois. Claro, quando passa disso, se tem um atraso. Mas quando você sabe justamente naquela faixa etária o que vem aparecer, então você meio que quebra essa questão de ficar comparando, e essa comparação é dolorosa, como você falou. É verdade. Matheus, e também a questão das observações do marco do autismo, né? Os pais que estão em casa, nem tudo que é um determinado atraso significa que a criança seja autista. Né? Por isso que é bom você passar num profissional qualificado para dar qualquer tipo de diagnóstico e até mesmo indicar um profissional para tirar a sua dúvida, de fato, né? Porque tem gente que fala, ele atrasou o andar. O meu sobrinho andou com 8 meses e ele está com 1 ano e 3 meses, que ainda é a idade certa do marco de desenvolvimento, até 1 ano e 2 meses, a 3 meses, a fase certa de andar é aquela, porque a criança precisa engatinhar para reforçar todo o corpinho. Então essas comparações acabam influenciando até no desenvolvimento da criança e a estrutura mental dos pais, né? Porque a comparação, ela de fato, ela danifica. Então, quando a criança tem um determinado tipo de atraso, não quer dizer simplesmente que ela seja, as pessoas já falam, é especial, tem autismo, ela está atrasando. Às vezes é só um estímulo mesmo e a convivência, né, Matheus? O que você acabou de relatar. Para ela aprender a falar e ela aprender a gesticular, ela precisa observar, né? Ela precisa ter um reforçador. Então, tem que existir o profissional que passe para essas pessoas que nem tudo é autismo, porque agora virou moda, né, Matheus? Ficou fácil as pessoas apontar, ai, tadinho, é autista, né? É o achismo. O achismo é perigoso. E até assim, embasando essa minha próxima fala, é bom que as pessoas também acompanhem as sociedades assim, que trabalham diretamente com a infância. Por exemplo, você falou dos sinais de autismo. Hoje a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, ela traz uma proposta de padronização tanto para a intervenção, quanto para o diagnóstico, quanto até para essa investigação e tratamento. E aí se tem lá números de sinais e sintomas para bebês e crianças que vão apontar um risco para o autismo. Então assim, não é baseado no achismo, não é porque fulano, ciclano falou que vai ter, que aí é uma das coisas que eu escuto muito na clínica, essa questão assim, fulano acha que ciclano é autista porque, por exemplo, não tem um contato visual, mas não é só um único sintoma que vai determinar se uma pessoa tem risco para autismo ou não. E aí, voltando até para essa questão dos sinais, convido novamente os pais, cuidadores que nos assistem. Por favor, faço questão que você olhe para essa câmera. E acompanhem. Novamente, é muito acessível hoje as informações, e aí tem a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, que traz essa padronização, e eles vão trazer 22 sinais e sintomas, separados principalmente nessa dia de que fecha os critérios de diagnóstico para o autismo, que são os comportamentos e a comunicação social e os comportamentos restritos e estereotipados. E aí, assim, de forma resumida, para que os pais possam até ter esse olhar mais cuidadoso, que pode ser observado, principalmente assim, nos bebês. Essa questão do contato visual que eu falei. A mãe, principalmente, quando está amamentando, se a criança não para e observa, não atenta para ela, aí é um sinal, né? Mas, novamente, não é um único sinal. Por exemplo, não se atentar a barulhos familiares, por exemplo, a voz da mãe. Eu vou trazer muito a mãe, porque a mãe tem esse contato mais próximo, né? Saber que a mãe tem esse contato mais próximo. Então, assim, mas não só o som da mãe, mas chamar pelo nome, a criança não voltar, olhar, e aí crianças um pouco mais velhas, mais desenvolvidas, observar ou brincar. Forma funcional, né, Matheus? Exato. O brincar às vezes surge de forma muito particular. Então, a criança vai se atentar apenas a um estímulo, por exemplo, se for um brinquedo que tem a luz. Então, vai ficar observando somente a luz. Observar os padrões também da forma como brinca, sabido que um dos sinais é esse brincar enfileirando, por exemplo. Então tem um padrão ali já pré-estabelecido, mas tem comportamentos outros, né? Como eu disse, são 22 sintomas. Tem um andadinho na ponta do pé? Tem um andar, né? Tem a resistência a mudanças,
O Felipe tinha. Você se recorda desse sim, momento? Sim. Eu falo, o Matheus atendeu meu filho há muitos anos atrás e agora a gente já tá voltando novamente, graças a Deus. E eu sempre te relatava isso, né? Que ele tinha resistência na hora que a gente mudava qualquer móvel da casa. Lá em casa a gente tem muitos móveis planejados, Matheus, já para me evitar tá mexendo. Mas anteriormente a gente, quando mudava até a cor da almofada, ele se desregulava. E a gente fez aquele trabalho e graças a Deus deu certo, né? A etapa. Exato. E aí eu acredito até que para você foi foi uma construção esse conhecimento, até você descobrir o que causava esse desconforto nele. Porque essa resistência, ela vai surgir de N formas. Por exemplo, pode surgir na comida, uma resistência em mudança de comida, uma resistência no próprio vestir, né? Tem crianças que têm dificuldade, por exemplo, quando se muda a farda da escola. Já teve o meu. Quando vai com roupa casual. Então tem essa dificuldade em fazer essas mudanças. Mudanças até no trajeto de ida para a escola, por exemplo. Vai surgir um certo desconforto. Então, também o meu teve isso, você lembra? Parece que eu tô voltando ao passado, gente. Então, assim, você vê, são fases, a gente conseguiu lapidar isso. Mas assim, são conjuntos de sinais, né, que vão embasar e vão fechar um possível diagnóstico. Até a textura dos lençóis. Tem crianças, tem pais que falam, meu filho tem autismo e ele não se cobre. Ele não gosta de lençol em cima do corpinho dele. Às vezes é a textura do... O que surge muito lá na clínica, talvez alguns pais se identifiquem, etiquetas de roupa. O meu tem que tirar tudo, porque o incomoda a ponto dele suar, Matheus. Você vê que ele tá aflito. Sim. E roupas estampadas, ele também... Estampada tudo bem. Agora, se tiver bordado por dentro, que de alguma forma... incomoda, né? É a questão sensorial, né? E nessa parte a escola foi maravilhosa, porque nos permitiu, né? Porque tem um padrão na escola dele. E aí todas são bordadas, né? Com o nome da escola na frente. E ele na sala, ele é o único que usa estampada. Inclusive, ele tá liberado até para ir com a da educação física, que você malha. Então facilitou muito a vida dele. Porque gera um sofrimento, né, Matheus? Dependendo da roupa. Exato. E assim, você vê o quão importante é esse conhecimento. E por isso que eu falo assim, a fala não é só voltada para os pais, mas professores, cuidadores, todos que estão envolvidos ali. Porque assim, essa questão é uma questão sucinta, né, da sensibilidade. E aí, quando você tem conhecimento, você consegue fazer essas adaptações. Talvez se a escola não conhecesse, teria uma resistência maior, né? De quebrar esse padrão que já tem lá, por exemplo, da farda, para fazer essa adaptação. E quando a gente fala em adaptação, não é só adaptação no contexto escolar, não é só adaptação dos processos avaliativos, mas é todo um conjunto. Por exemplo, talvez isso que incomode ele interferisse totalmente na aprendizagem. Porque ele não ia conseguir desregulava, ele não ia conseguir se concentrar. Então, assim, são adaptações simples, mas que só se torna simples a partir do momento que você tem conhecimento sobre. Então, assim, por isso que eu convido a estar acompanhando, principalmente a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, que eles trazem hoje um conhecimento embasado, principalmente embasado no que está sendo realizado nos países mais desenvolvidos, onde o conhecimento está sendo mais aprofundado, para que aqui também os pais consigam se aprofundar e tomar posse daquilo que está sendo divulgado cientificamente. Com fundamento científico mesmo, né, Matheus? Fugindo desse achismo, né, que é perigoso. E a moda, né? E também o bullying voltou com força, né? Porque qualquer coisa fala, você é autista? Nossa, eu tenho que falar 2 vezes? Eu já ouvi muito isso, viu? Muitas brincadeirinhas assim, que machuca. Porque assim, a gente tem que entender que dentro de 10 pessoas que estejam em um determinado ambiente, vamos dizer assim, um daqueles tem um déficit. Né, Matheus? Vai que tem um autista ali ou uma mãe atípica, escuta uma coisa dessa e ela tá naquele processo do luto. Você imagina a carga que essa mãe recebe, né? Aquele impacto que ela já tá tentando se reerguer ali porque ela perdeu aquele filho que durante a gestação ela sonhou, ela projetou, ela tá naquela fase do luto e pessoas que infelizmente não buscam informação e até uns têm posse de informação, mas faz questão de não usá-las. Diz umas menções dessa, diz um argumento desse, machuca demais. Principalmente a falta de empatia, né? E tem que entender que isso é um assunto tão sério para mães que estão na fase do luto, que infelizmente, Matheus, muitas delas não conseguem sair da fase do luto e acabam se perdendo num abismo, elas ficam num mundo totalmente atípico mesmo e precisa de uma bagagem muito boa para sair disso, né? Sim. Algumas até tentam contra a sua própria vida, porque parece simples, mas não é. Só sabe o que é ser uma mãe atípica
quem está Só quem naquela vive, fase. né? E vocês, profissionais da área, que às vezes até deixam muita coisa dos seus sonhos assim particular para continuar naquele trajeto ajudando outras famílias, né? Vou esperar mais um tempo para construir família, para ter filhos, porque a minha carreira tá, né? Então, vocês vão deixando algumas coisas para trás para cuidar, porque vocês entram de fato nesse nosso mundo. E tem muitas pessoas também que acham que é doença mental, né? Eu uso esse termo porque é um termo mais popular, né? Doença mental, isso né? Fora da caixinha. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para os nossos telespectadores sobre esses exames de laboratórios, que as pessoas acham que tem exames que detectam o autismo, né? Eu já ouvi muito isso. Leva no consultório tal, ou passa com o doutor tal, que ele vai fazer o exame e vai dizer e qual é o tipo de medicação que vai sanar isso daí ou vai curar. Esses dias a gente recebeu uma visita na minha casa e ele viu o Felipe, um comportamento do Felipe, ele, ai bichinho, mas vai dar tudo certo. Ó, tem uma medicação de uma erva tal, que a gente compra, tira dor no corpo, tira isso, tira aquilo e vai ajudar o seu menino, vai curar o seu menino. E se fosse essa conversa anteriormente, Matheus, eu ia ficar muito machucada, mesmo porque eu não estava muito por dentro do assunto e eu também estaria na fase do luto. Mas hoje eu vi que não foi na maldade. Então também nem tudo a gente pode levar ao pé da letra, né? A gente tem que amadurecer nisso também. E eu entendi que ele não quis me ofender, ele quis me ajudar, porque até então ele não entende do assunto. Então gostaria muito que você falasse para os nossos telespectadores se existe ou não exames que detectam o autismo, se existe ou não medicação que cura o autismo. Eu gosto sempre de reforçar isso, né? Para tirar qualquer tipo de dúvida que as pessoas ainda têm em casa. E também você falasse dos acompanhamentos, das terapias e a continuação em casa. Fica à vontade, Matheus. De início eu falo que o diagnóstico hoje é através de observação clínica. Não há exames que vão determinar, fechar diagnóstico. Seja ele exame de sangue, de imagem, urina, entre outros. Porque não há um marcador bioquímico, né, que vá determinar se a pessoa tem ou não o autismo. Por exemplo, o que é um marcador bioquímico? A glicose vai ser um marcador bioquímico para a diabetes. Então não existe hoje um marcador para o autismo, né? É feito a observação clínica. Claro que em alguns casos é feito o exame genético, né? Mas aí é um pouco diferente. Então assim, hoje é o exame, a observação clínica, que de forma, se for pensar uma forma ideal, né, idealizando, seria através, a porta de entrada seria os pediatras, porque eles estão ali na saúde básica, né, e tem esse contato mais próximo com a criança. Então, inicialmente seria com os pediatras. No Brasil, a gente age um pouco diferente, porque parte para o neuropediatra, né, que já é uma especialização. Mas aí o médico vai servir como um coordenador também da equipe multidisciplinar, e ele também vai realizar exames de descarte. Na proposta que eu falei da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, eles trazem também essa padronização da investigação. Por exemplo, eles falam que os neuropediatras, os pediatras, devem avaliar a parte física para descartar possíveis causas de dismorfias, e aí deve avaliar audição, linguagem, fala, a parte neurológica, e aí trabalhar como um coordenador da equipe multi, por exemplo, trazendo psicólogo que vai avaliar a parte comportamental, intelectual, cognitiva, trazer a parte da fonoaudiologia para trabalhar e investigar a fala, a audição e a linguagem também, terapia ocupacional para avaliar as habilidades adaptativas e as questões sensoriais. Então, assim, inicia-se com o pediatra ou neuropediatra, e a forma ideal é que ele coordenasse uma equipe multidisciplinar para cada um dentro da sua especialidade e faça as devidas investigações. Né? Por exemplo, trazendo para a minha área, a gente vai fazer toda essa investigação comportamental, toda a investigação dos aspectos cognitivos, intelectuais, e também aplicando os testes hoje que são padrão ouro, né? Claro, ainda é um pouco difícil, mas hoje o que se tem de padrão ouro é o teste, o ADI e o ADOS, mas aí tem outros que podem ser aplicados justamente com esse fim de diagnóstico.
Então, o médico é coordenando essa equipe para que se chegue a um resultado. A parte também da coordenação motora diz muito, né, Matheus? Aquela criança que desequilibra um pouquinho também, não é só porque ela pode ter o autismo, às vezes ela tem alguma alteração sensorial, né? Também afeta muito na questão da coordenação motora, no equilíbrio. Então, por isso que o exame do Bera, né, que ele sempre pede no início da previsão do diagnóstico, para a gente também poder descartar. Então, quer dizer que nem todos os exames é para alegar que seu filho tem autismo, é para descartar alguns tipos de eventuais tipos de déficit, por exemplo, no ouvido, né, no corpinho. Exato. Então, sempre tem esse tipo de análise mais profunda. A gente fez o Bera. Tem a ressonância, né? A ressonância. Tem o eletroencefalograma, né, que é para descarte de epilepsia, possível epilepsia. Então, até a questão dos exames também se tem uma certa padronização. Você falou do Bera. O Bera está lá, entre os exames a serem verificados, a serem aplicados. O Bera, a ressonância, mas todos eles têm um fim, né? Tem um objetivo, não é só por achismo. Por isso que também, assim, Juliane, é importante que os pais façam esse acompanhamento até para evitar de estar realizando exames que a gente sabe que não são exames fáceis, não, nem assim, fácil financeiramente não é, não e também até para ser realizado com a criança, né? Há um estresse ali envolvido, porque não são exames que trazem um certo desconforto. É verdade. Então, assim, para evitar fazer exames a mais, exames que não vão ter um fim para o diagnóstico, é bom que os pais tomem conhecimento do que está sendo proposto hoje, enquanto estudo, que traz sim um fim para o diagnóstico de autismo e para descarte. É verdade. Os pais sempre falam assim no início da dificuldade em fechar o diagnóstico, porque quando a gente está percebendo que o nosso filho tem o pezinho dentro da TEA, né? A gente quer ouvir um não, que não tem, né? Mas aí sempre me passaram aquela pergunta: quando você chama o nome dele, ele te responde de imediato, ele olha para você? E aí eu lembro que não, eu sempre falava que não, mas quando tocava algo que ele gostava, né? Então eu tinha certeza que ele ouvia por isso, né? Porque quando tocava algo que reforçava o comportamento dele de estimular e ver aquele programa ou aquele desenho, ele saía correndo, Matheus. Então o Bera fechou a dúvida que eu já sabia que não existia, que ele de fato ouvia. Só que aí fechou, ajudou no fechado diagnóstico. Né? Porque o reforçador era algo que era importante para ele. Ele ouvia a minha voz chamando o nome, para ele era indiferente. E aí uma vez eu acho que eu fiz uma pergunta a você, não sei, tenho certeza que eu te fiz uma pergunta, não sei se você se recorda. Eu fiz uma afirmação, eu te falei, a gente passava lá na PAI e eu falei: Matheus, o meu medo é, por exemplo, ele estiver maior, precisar atravessar a rua, e eu falar Felipe e ele não olhar, Felipe, olha o carro, e ele não observar. Então eu comecei a tratar mais também esse tipo de procurar um estímulo para que ele pudesse olhar para mim quando eu falasse o nome dele. E são etapas que demandam muito tempo, né, Matheus? E sozinha eu não consegui. Você me ajudou muito, muito mesmo. E hoje a gente fala Felipe e ele fala: oi, o que é que você está fazendo? Estou brincando, estou comendo, estou passeando. Então é um processo. No início fica um pouco robotizado, porque você tem que dar um treinamento. A gente chegou naquela etapa, inclusive passei até com o Elton. Ele me ajudou muito no processo da gente fazer a planilha. Para respostas, o Felipe chegava a 0,10 segundos e a gente precisava regredir, diminuir para que ele chegasse a 0 segundos, né? Então, ou seja, respostas imediatas. Felipe, oi, né? Porque antes a gente falava Felipe e ele ficava oi, né? Então a gente buscava a resposta imediata, a resposta de 0 segundo, para que quando a gente falasse o nome dele no futuro, por alguma ocasião de perigo ou não, ele pudesse responder e até mesmo olhar. Por isso que a gente precisa de profissionais capacitados que nos ensine e nos leve conhecimento para a gente poder fazer isso em casa. Porque, Matheus, infelizmente, algumas pessoas que têm filho dentro do espectro autista e outros tipos de déficit, de deficiência, eles acham que o tratamento é levar somente ao consultório, né? Uma vez por semana cada profissional. Porque também muitas pessoas não conseguem levar 2 vezes, que os valores são muito caros. E esse tipo de tratamento,
que é o acompanhamento, infelizmente os convênios não estão cobrindo e também não é vantajoso para os profissionais. Então as pessoas precisam saber que o tratamento não é só no laboratório com você, profissional. O tratamento tem que ser contínuo em casa, né? Mesmo que às vezes a gente não ache que está evoluindo, mas sempre estará evoluindo se você seguir a fio o que o profissional te orienta a fazer, né, Matheus? Esse trabalho não acontece de forma isolada entre quatro paredes de consultório. Né? A família é uma extensão daquilo que é trabalhado na clínica, né? Então, assim, até porque, pegando o TEA, tem essa dificuldade de generalização das habilidades que são adquiridas. Então, se a gente fica só trabalhando de forma isolada em clínica, ele só vai apresentar, normalmente só apresenta aquele comportamento naquele contexto. Então, a família, e aí não só a família, mas a escola também, trabalhando em conjunto, vai facilitar esse processo de generalização. Além do que também, trazer a família para esse processo de intervenção torna pais e cuidadores coterapeutas, né? Aí é a chave da virada, né? Exato. Trazer a família. Até porque assim, tem que ter uma intensidade nessas intervenções. Quando você fala assim que é mais robotizado, esse robotizado é estruturado, o ensino é mais estruturado, porque precisa dessa, sendo repetitivo, precisa dessa estrutura, mas precisa de um trabalho mais intensificado para que essa habilidade seja adquirida e posteriormente seja apresentada em outros contextos através dessas estimulações continuadas. Então, assim, trazer a família para esse processo interventivo assim, é fundamental. É um processo em conjunto, não é só o terapeuta, também não é só a família. Também não é só a mãe, né, Matheus? Tem que ter o pai também, de preferência, que ajude muito a passagem da mãe nesses processos, porque a bagagem é muito pesada só para a mulher, né? E assim, falando da mãe, quanto mais a mãe conseguir formar redes de apoio, melhor. Rede de apoio seja ela na família, seja outras redes, por exemplo, com outras mães. Essa partilha, essa troca de informações é importante até para trocar conhecimento, trocar vivências. Então, assim, são redes de apoio mesmo. Que aí a mãe, principalmente, que está à frente, e não posso negar, é o que a gente vivencia no dia a dia, é a mãe que está ali. Que mais vão aos consultórios, né? Tem, assim, os pais, mas, assim, quem está à frente mesmo são as mães. E quando tem essa rede de apoio, se torna um processo, não vou dizer mais fácil, se torna um pouco menos difícil. E, novamente, as mães se tornam coterapeutas mesmo. Até porque o autismo é uma condição para o resto da vida. Então, assim, as mães aprendem a manejar determinados comportamentos. A gente sabe que tem comportamentos interferentes e inadequados que surgem e trazem um estresse muito grande. Então, quando a mãe toma posse, quando o profissional consegue trazer a mãe e consegue capacitá-la para fazer esses manejos, se torna um processo menos doloroso, né? E aí eu lembro, falando dessa questão do estresse, que na minha formação em ABA, nós estudamos uma pesquisa que foi feita fora do Brasil, que fazia essa comparação do estresse da mãe, da pessoa com autismo, do autista, com pessoas em situação de guerra, né? O nível de estresse era muito parecido. Justamente porque... Eminente sempre a morte, né, Matheus? Eu não estava no seu curso, mas eu estudei muito essa parte. Eu achei muito real. Então, assim, não tem como romantizar. Não tem. É uma jornada difícil, mas, assim, o que torna menos doloroso é tomar posse do conhecimento e que os profissionais sejam capazes de passar esse conhecimento e trazer essa família também para esse processo interventivo. As pessoas acham que autismo tem cara, né? Nossa, ele não parece. Também é uma forma de romantizar, né? Porque autismo não tem características físicas, né, Matheus? São comportamentais. E por ser comportamentais, elas podem sim ser lapidadas e até mesmo extintas em alguma fase da vida, né? Não quer dizer que ele vai deixar de ser autista. Autista é para sempre, né? Enquanto vida tiver, autista será. O que se busca nas intervenções é tornar cada vez mais funcional e independente, né? Independente. Os traços vão estar presentes,
Mas aí o que vai mudar é essa independência e essa funcionalidade no dia a dia. E a gente, dando um pouco mais de continuidade desses marcos de desenvolvimento, tanto na linha, na base infantil, eu queria que você estendesse um pouquinho para a partir dos 17 anos, né? O que os pais podem esperar, né? Dentro do acompanhamento, né? O que eles devem observar dos seus filhos que já está chegando na adolescência, né? Comportamentos de fato. Uma criança que já é típica, ela tem as suas mudanças louváveis, né? Que devem ser realmente observadas. Uma criança dentro do espectro autista, o que os pais podem e devem observar, e até mesmo aquela questão da previsibilidade, né? Se preparar para o que está por vir. Matheus, fala um pouquinho para a gente disso. Normalmente, nessa fase da adolescência e também adiante, entrando aí na fase adulta, o que se torna mais presente é a dificuldade nas interações sociais, né? Que vai ter um prejuízo maior. Conforme a criança vai crescendo, a vivência, as interações se tornam cada vez mais presentes, né? Porque aí vão entrar, além do contexto escolar, entram outros contextos, né? Por exemplo, perto ali do final da escola, algumas crianças vão participar de cursinhos, tem a inserção também no mercado de trabalho, então as interações se fazem cada vez mais presentes, essas habilidades sociais se fazem presentes com maior força. Então, assim, o que vai surgir, assim, mais aparente é essa dificuldade de interação social, mas também pode apresentar algumas outras dificuldades, como essa dificuldade na resistência a mudanças, as inflexibilidades, elas vão surgir também na adolescência. Então, são sinais que os pais podem estar observando. Essa questão das interações, as inflexibilidades e resistências à mudança. E você vê, viu, minha gente, mesmo a gente acompanhando desde do fechamento do diagnóstico ou até mesmo na dúvida do diagnóstico, mesmo com os estímulos precoces, de muito pequeno, quando essa criança está chegando na fase adulta, sempre vai ter algum tipo de alteração, porque existem mudanças, né, Matheus? Exato. Então, essas mudanças têm a questão da esponja, o que ele vai absorver para ele, né? E também a questão do bem-estar dele, porque às vezes a gente quer inserir ele no roteiro da sociedade, uma vez que para eles aquilo não se acha necessário, né? Então, aí tem essa parte também da estimulação, de inseri-lo no mercado de trabalho, né? Na vida amorosa, né? Porque tem uns que vai, sim, de fato, ter filhos, casar, desenvolver, mas dentro daquele mundo dele, né? Com suas limitações, talvez com um pouco diálogo, né? E também nem sempre, né, Matheus? Pessoas que falam pontualmente expressa mesmo, elas não são ou são autistas, porque as pessoas falam, ele fala, então ele não é autista. Também não se fecha diagnóstico assim, né? Porque é verbal ou não, deixará de ser autista, né? São características, né? Cada um de suporte tem a sua. Tem os critérios, né, de diagnóstico, né? Hoje é a DIAD, né, que antes era separado em 3 grandes grupos, hoje são dois grandes grupos, que são comunicação e interação social, e novamente são os comportamentos repetitivos, comportamentos estereotipados. Então, assim, são 2 grandes grupos, mas que dentro dele tem outros comportamentos que podem aparecer para fechar o possível diagnóstico ou não. Então, por exemplo, não verbal, uma apraxia da fala vai atrapalhar, né? E não necessariamente aparece somente no autismo. Então, assim, não são características isoladas que fecham o diagnóstico, são um conjunto de fatores, né? E só resgatando, assim, a parte do adulto, importante sua fala nessa questão, quando foi falar da interação social, da vida amorosa também, extremamente importante, porque, assim, o trabalho, quando ele é bem feito lá na base, vou chamar assim de base, essas dificuldades a gente espera que sejam reduzidas na fase final da adolescência e entrando na fase adulta. Claro que podem surgir porque são contextos novos, né? Mas, assim, nova fase, surgem outros contextos, outros ambientes. Mas, assim, é buscado nas intervenções de base enriquecer o repertório das crianças para que, quando chegue mais lá na frente, seja reduzido esses prejuízos. Assim, um trabalho bem feito, bem consolidado, ele é pensado também, não só no agora, né? Mas também
A longo prazo. A prestação de vida, viu, gente? Existe a prestação de carro, vai até 60 vezes, e essa é a nossa prestação de vida, né? Enquanto vida tiver, sempre irá ter algumas alterações dentro do espectro autista. Ô Matheus, eu estava lembrando aqui, algumas pessoas falam assim, quando crescer passa, né? Aí o bichinho é pequenininho, mas quando crescer passa. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da inclusão na sociedade, o que a comunidade pode fazer por pais e mães atípicas. E nessa questão também que você acabou de dar um alerta dos estímulos ambientais para as crianças que estão chegando na fase adulta, na parte amorosa. Por isso que é grandioso, é glorioso o acompanhamento e a perpetuação da família, porque a partir do momento que o seu filho dentro do espectro autista vê a convivência do pai e da mãe, assim, convivência, né? Não co-convivência, desculpa até o termo, porque aquele amor dentro da sua casa, o afeto de pai e mãe, os carinhos, tudo isso ele vai ver, tudo isso ele vai acompanhar, então ele vai absorver. Então, quando ele também estiver chegando na parte amorosa, com certeza ele vai lembrar de alguns frisos da casa dele. Então, vai acabar ajudando a terapia comportamental que ele vai ter até para desenvolver uma família, né? Então, por isso que é importante também, né? A família, a base, como você mesmo falou. A base muda tudo, por isso que é a base. Você não vai construir uma casa do telhado, né? Então, aquela base, a sua família, a continuação do pai em casa com a mãe, né? Não só povoando, as pessoas falam, fulano abandonou porque descobriu o autismo do filho. Infelizmente não abandonou só porque tem autismo, infelizmente não dá certo, em algum momento não vai dar certo ou não deu certo, não era para ter acontecido, mas aconteceu. Nem por isso a gente vai deixar os nossos filhos desassistidos, mas os pais que continuam, os pais que ficam, né, no processo dessa criança e ver onde o seu filho chegou, porque tem muitos autistas aí que revolucionam o nosso mundo, né? São a base de muito conhecimento. São divulgadores, minha gente, né? Hoje a gente tem muitas ferramentas. Esse dia eu fiz engenharia civil e esses dias eu estava mexendo lá na minha prateleira, achei um livro do Isaac Newton. Numa parte desse livro, eu vou falar aqui, depois se for necessário vocês coloquem até uma tarja, porque outras pessoas que estão na fase de desenvolvimento vai ver. Ele descobriu as cores, hoje a gente tem posse das cores, e essas cores que brilham aqui, essas camisas maravilhosas, estimulando o próprio olho. Ele estava embaixo de um pé de maçã, a maçã caiu na cabeça dele, ele viu estrelinhas e de repente ele pegou um galho e começou a tocar nos seus olhos, e dali ele descobriu as tonalidades das cores. Ele ia descobrindo o roxo, o azul, o amarelo, e ele se machucou inteiro. E ele estava dentro do espectro autista. Hoje com certeza seria fechar diagnóstico por algumas outras coisas que no desenrolar desse livro ele passava. É tanto que no final se relata isso. Então hoje a gente tem muita informação dada através desses que são atípicos, né? Dentro da sociedade atípica, para eles são todos normais, mas para nós que somos típicos, vamos colocá-los como atípicos. E é importante, né, ouvi-los, né? Porque ninguém melhor do que eles para falar o que eles também estão sentindo. E assim, Matheus, esses dias eu tava conversando com uma mãe e ela falou assim: Juliane, eu tenho certeza que o meu filho ele tem seletividade alimentar, né? Ele não consegue comer com a gente à mesa. E às vezes a gente percebe que ele gosta de um alimento, mas quando estamos todos à mesa, ele não quer comer aquele alimento. E aí eu fui na tríplice contingência, né, Matheus? A gente sempre fica... A gente que é mãe atípica fica procurando alguma coisa para tentar entender, porque eu sou muito curiosa, você sabe disso, eu sempre fui muito curiosa. E aí eu falei, na sua mesa, porque Matheus, eu tenho um problema que quando eu como eu faço barulho, né? Eu tenho um treco-treco. E eu lembrei disso, né? Aí eu falei, me diz uma coisa, ele gosta daquela comida, às vezes você o vê comendo, então ele não tem a seletividade naquela comida, no meu entendimento, mas você busca um profissional. Mas quando todos estão à mesa, algum de vocês faz o barulho do creque-creque ou algum barulho que simbolize uma massa? O meu filho ele tem esse barulho e ele respira muito forte.
Falei, pode ser isso, pode ser um reforçador para ele não querer sentar à mesa com vocês e também não querer comer mais, porque ele está ouvindo o que vocês não estão. Às vezes ele tem uma sensibilidade maior e ele está ouvindo. Rapaz, Matheus, essa mulher me mandou uma mensagem agradecendo, abençoando a minha casa, abençoando a minha família, porque ela mudou algumas coisas, né? Ela não tirou os filhos da mesa, ela mudou os lugares. E ela fez esse trabalho também de mudança. O pequeno continuou no mesmo lugar, só que ela colocou o outro que tinha esse barulhinho um pouco mais afastado, lógico, ela preparou. E ele se afastou um pouquinho e todos estão comendo à mesa. Então, às vezes é só uma informação. Exato. E assim, quando a gente fala de rede de apoio, essa troca de vivência, é justamente isso. Assim, não partiu de um profissional, mas partiu da sua vivência, né? Do seu conhecimento. Eu lembro de cada coisa. Do seu conhecimento, e você, partilhando esse conhecimento, você conseguiu ajudar. Então, assim, a troca de saberes não acontece só entre profissionais de família, mas até entre vocês, mães, trocando conhecimento, aí o quão importante foi, né? E imagina assim, a felicidade dela, né? Porque o filho dela tava comendo só, eu acho que bolachinha M&M, aquelas de sal e água, né? Porque ele não conseguia sentar na mesa, não conseguia comer. Agora, se fosse para ele comer sozinho, ele comia. Ela achava que ele estava em processo de depressão. Eu falei, mas eu sempre falo, viu, minha gente? Eu sou só uma mãe atípica que busco entender a minha casa, o meu filho. Mas eu sempre falo, quando alguém vem conversar comigo, às vezes é porque já tem uma afinidade, né? Uhum. Mas eu sempre deixo claro, procura um profissional, porque eu não sou profissional da área, né? Eu sou uma mãe atípica. E instiga você até a buscar, né, essa informação. É verdade. Então, assim, é importante porque não para ali. Você é instigado a procurar. Você direciona, é óbvio, por um profissional. Que é o correto. Isso, mas assim, já tira você daquela zona e parte para outra, né? Buscando o conhecimento para saber se aquilo que você falou de fato está acontecendo, que foi o que aconteceu com essa mãe. E assim, quando eu falo da felicidade dela, eu imagino que assim, quão bom é você comer todo mundo reunido, né? Então, e a criança está nesse momento. Então, imagina a felicidade dela. Um pequeno ajuste conseguiu trazer e resgatar esse momento de comer todos juntos, né? É verdade. A gente tem um grupo no WhatsApp, no Instagram, a Cris Ribeiro, que é dentista aqui na nossa cidade, a doutora, é um ser humano incrível. A gente tem um grupo, é uma rede de apoio para as mamães atípicas. E é impressionante a bagagem de conhecimento que ela traz para esse grupo. Não tem um dia que eu não aprendo com a Cris Ribeiro. Não tem um dia. E assim, o pouco que eu vou aprendendo, porque eu estou querendo ou não o caminho com os típicos, com os profissionais, porque eu tô pertinho de vocês, e com as crianças atípicas, porque muitas pessoas, através desse canal de distribuição que é o Estadão Alagoas, muitas pessoas vão nos ver, a gente vai ser reportado para mais de 1 milhão de pessoas, a gente tem uma quantidade de seguidores, mas o engajamento vai para mais de 1 milhão, é impressionante o engajamento do nosso Estadão Alagoas. Então, querendo ou não, a gente vira uma ferramenta de informação. Principalmente sem querer te cortar, principalmente assim, para quem tá chegando agora nesse universo, né? Porque assim, como você falou, tem que ter cuidado nas informações, porque é muito fácil ter acesso às informações, mas a informação de qualidade nem sempre estão assim, tão fáceis de ser acessadas. E espaços como esse aqui se faz necessário e importante para todos, mas principalmente para quem está iniciando agora esse universo. E essa vivência, como você falou, desse grupo também, eu acredito que seja assim, enriquecedor mesmo. Né? É uma galera lá que, misericórdia. Tem mães atípicas com muito conhecimento, mas tem profissionais que são atípicos, que seus filhos são, mas profissionais da área que esse grupo que a Cris Ribeiro fez, eu sou apaixonada. E eu tomo muito cuidado, Matheus, porque como eu reforcei para você, eu falei aqui, eu não sou profissional da área, viu, gente? A minha formação é outra, mas sou atípica, sou mãe atípica. Tem muitas pessoas que vêm me perguntar, falam, Ju, o que você acha? Você acha que o meu filho é autista? Eu jamais vou falar mesmo. Eu vendo que tem alguns traços, eu não posso falar, eu não posso chegar com tanta força dentro de uma casa e jogar um meteoro dentro e sair e deixar aquela cratera lá. Eu acho que sim, se você tem dúvida, ninguém pode
vamos dizer assim, tirar a fé daquela mãe que está na dúvida, porque tudo é fé, gente. Se aquela mãe está com uma dúvida que o seu filho está dentro do espectro autista, ou está vendo algumas características, porque observou, pesquisou na internet, eu acho que ninguém deve desestimular essa mãe de procurar ajuda. A gente escuta muitas pessoas falar, ela tá louca. O filho dela não tem nada, ela fica buscando pelo em ovo, invalidando, né? Invalidando aquela aflição da mãe, porque quando uma mãe cisma, Matheus, que o seu filho tá tendo algo fora do marco de desenvolvimento, eu acho que você tem que falar, vamos buscar, eu vou ser sua rede de apoio, mesmo que eles não tenham esses termos técnicos, eu vou te ajudar, eu vou ficar com ele aqui, você vai se orientar onde ele tem que fazer, ou a gente acompanha, mas eu acho que não pode invalidar, porque mesmo que seja de suporte leve, essa criança que não é assistida hoje, quando ela cresce, ela tende a regredir em crescer no nível de suporte. E às vezes é até melhor, assim, pecar por excesso do que negligenciar, né? Negligenciar. Então, assim, e essa fala sua é importante porque não surge só pais responsáveis. Até eu escuto até determinados profissionais essa questão do achismo mesmo, né? De afirmar ou negar através só de uma simples conversa, uma simples observação. Então tem que ter esse cuidado mesmo para não invalidar e ao mesmo tempo também não negligenciar. Então assim, tem que ter esse cuidado do que é falado, é a forma como é falada. Porque assim, apesar do diagnóstico ser através da observação clínica, não é só olhando, né? Nós temos aí diversas etapas, como fui falando anteriormente, até que se chegue a fechar um diagnóstico ou não. Então, assim, tem que ter esse cuidado mesmo que você falou. E tem que ter esse direcionamento para os profissionais capacitados. E às vezes, Matheus, se é uma criança de suporte 1, que muitas pessoas acham que é suporte 1, não precisa de acompanhamento. Se existe essa possibilidade, essa criança de suporte 1 e ela está com as intervenções precoces, às vezes nem se fecha o diagnóstico, porque vai ficar tão superficial aqueles déficits que aquela criança tem, mesmo que o médico feche ou não, o profissional feche ou não, a mãe sempre vai estar em alerta, mas aquele tripé mesmo não se fechou. Então, a criança, ela evoluiu, né? Aquelas crianças, aqueles pais que evitam, porque fala, ele é leve, o médico diz que é bobagem, é leve. Essas crianças que não têm esse acompanhamento hoje, quando elas crescem, chegam nessa fase aí de 17 anos, Matheus, elas não se conhecem, elas não vão conseguir identificar determinadas situações e entender por que estão passando por determinado processo. É onde existem mutilações, né? Tentativas contra a própria vida, né? Suicídios e tentativas exageradas de relacionamentos que eles não entendem o não. Tem uma frustração Uma ali, né? frustração, às vezes ele acha que aquele não daquela menina ou daquele rapaz é nunca mais, porque é muito normal o autista entender o não como nunca mais. É por isso que a gente tem que ter muito cuidado na hora que falar não, né? E explicar, dar continuidade àquele não. Ou aguarda o momento, agora não, né? Sempre, você vê, são pequenos detalhes que mudam o comportamento daquela criança. Então, se ele chega nessa fase, né, Matheus, 17 para 18 anos, ou até mesmo 15 anos, e ele começar a sentir uma determinada atração por uma outra pessoa, e ele não entender que aquela outra pessoa não quer naquele momento, ou tem outro compromisso, porque existe aquela questão da fixação, mesmo independente do nível de suporte. Por isso que os pais, independente do nível de suporte, eles têm que levar para acompanhamento, para quando ele chegar nessa idade aí, que você acompanha, aquela criança saber que esfera ela está, ele entender os processos do amadurecimento do corpo dele, né? Algumas frustrações, algumas rejeições, e entender que não existe só o sim. Porque essa criança que cresce no suporte, sem nenhum suporte em acompanhamento, ela vai sofrer. Os pais precisam saber disso, né? Que deixar essa criança em casa, achando que colocá-la na escola por ser um ambiente mais amplo, com a quantidade, uma carga maior de estímulo, achar que a escola vai resolver, está enganada, né, Matheus? Muito, né? Nessa questão da escola, por exemplo, ele tá ali quietinho, ele é o tímido. E aí, porque assim, o nível de suporte, ele é difícil também de ser investigado, porque é muito sucinto os comportamentos que estão em déficit. Somente que vai surgir aí comportamento de interação social. Então, a criança que não tem essa intervenção precoce por estar em nível 1 de suporte é muito perigoso, justamente porque
cada vez mais as interações vão se tornando complexas. E onde eles sofrem bullying, né, Matheus? Exato. Então essa questão, quando a gente fala de resistência, inflexibilidade, vai surgir justamente nessa questão que você falou, por exemplo, de um não, né? Por exemplo, numa troca ali com colegas, o colega passa a não aceitar algo que foi posto por ele, e aí tem uma frustração, e aí acaba generalizando para os outros ciclos de amizade. Então, assim, quando a criança tem uma intervenção precoce, pensando em todas essas habilidades, porque assim, voltando até para os marcos, eu falei que tem uma ordem, nosso desenvolvimento enquanto repertório comportamental também tem uma ordem, né? A gente vai, cada vez mais, nosso comportamento se torna mais complexo, né? As interações se tornam mais complexas. Então, assim, as crianças têm que ser preparadas para essa complexidade que é as interações. De fato, são complexas. E o de suporte, umas pessoas confundem, por isso que eles acham que também não precisam do acompanhamento terapêutico, porque eles são verbais, né, Matheus? Então, por eles falarem, fica mais difícil os pais aceitarem. É aquela criança que não incomoda, né? Não incomoda. Se não incomoda, então tudo bem. Aquela criança acanhada, inteligente também, né? A maioria das vezes, nem todos têm hiperlexia, né? Hiperlexia é a palavra que, quando ela aprende mais rápido e já lê muito rápido, muito precocemente. Sim, exato. E assim, é como se compensasse. Né? É muito inteligente, então, essa questão ele é um pouquinho inábil nas questões sociais. Tudo bem, mas assim, ele é inteligente, ele ali tá conseguindo se desenvolver. E não, né? Vai ser doutor. Não, porque somente assim, a fase da adolescência é uma fase complicada, tem muita comparação entre os pares. Então essa criança que não vai ter um repertório social adequado, ela vai fazer essa comparação de forma até equivocada, e aí traz um sofrimento mesmo. Já pensou essa criança numa frustração que ninguém consegue entender? E aí você imagina assim, né? Você ali, os seus colegas, vamos pegar essa fase de namoro, seus colegas conseguindo ter um certo relacionamento e você não. Então, se você vai ter essa comparação... Mesmo querendo muito, né, Matheus? E não saber muito. Como, né? E assim, esse não saber passa muito por uma falta de estimulação e de orientação adequada, né? Matheus, fala um pouquinho para os nossos telespectadores das questões de... a criança dentro do espectro autista, eles não entendem muito sarcasmo e também ironias, né? Coisas eventuais. Pragmática, né? Aquelas brincadeiras naquele momento. Então, eles costumam muito levar o pé da letra mesmo, são muito literais. São literais, né? Então, até nisto, as pessoas, principalmente os pais, tem muitos pais que não percebem, que estão agindo de forma indesejável para aquela criança que está dentro do espectro autista, por falta de informação. Então, eu gostaria muito também, parece uma bobagem, mas é algo muito importante, uma vez que, independente do que a gente vai falar para aquela criança dentro do espectro autista, mesmo sendo uma ironia, ele pode, de fato, levar o pé da letra e se machucar gravemente, né, Matheus? Entra muito nessas questões de habilidades sociais, como eu falei. E nós usamos muito na nossa linguagem, figuras de linguagem, ironias. O brasileiro ele é um pouco mais próximo, então utiliza muito assim de piadas, entre outras coisas. Então imagine você não conseguir compreender aquilo que o outro está passando. E cai nessa questão que você falou do perigo de levar o pé da letra, né? Então assim, quando a gente fala de inabilidade social, falta de repertório, também é levando em considerações todos esses conjuntos de fatores, né? Então é feito um preparo, é feito um estímulo para a criança conseguir identificar essas falas e aí discriminar dentro de um contexto, discriminar a frase dentro de um contexto para que não se leve ao pé da letra e traga um prejuízo. Quando a gente fala assim que a gente busca uma independência e uma funcionalidade, entra também nessas questões, né? Uma criança ela vai ser funcional a partir do momento que ela consegue ter um diálogo com outras crianças, bem como adolescente, bem como os adultos. Então, assim, ter um diálogo é importante na questão das vivências. Entender o diálogo é mais importante ainda, né? Então, perpassa muito nessa, que já é sabido, essa dificuldade da linguagem pragmática, de entender ironias. A criança tem essa rigidez de entender tudo de forma literal. Então, o trabalho é feito também em cima desses comportamentos. A sociedade é muito responsável por isso também, né, Matheus? Também. Ela precisa se introduzir nisso, a escola também, né? Isso. Mas assim, já que é algo do nosso contexto, claro, vão ter coisas que a gente vai conseguir sim mudar, mas tem coisas que fazem parte da nossa cultura. Então, o trabalho é um trabalho de adaptação mesmo da criança frente a essa cultura.
Quando você falou da questão familiar, nosso comportamento não surge do nada e não acontece no vácuo, né, no nada. Todo acontece dentro de um contexto. E aí eu lembro até sua fala anterior, nós estávamos conversando lá fora, do pai da sua criança. Ele é modelo para ela, né? Então, assim, até essas questões tem que ter o cuidado, como você falou das relações. Ele imita em tudo, o papai, ele imita. Imita. Então, assim, inicialmente ele está imitando o pai. Mas a gente faz até um trabalho também de imitação, já que as crianças têm essa dificuldade de imitar as crianças com desenvolvimento neurotípico. Eles costumam, a gente dar tchau, eles fazem assim. Ser literal, eles estão entendendo o teu tchau assim, eles fazem e a assim. imitação se faz importante porque muitas das habilidades nós aprendemos de forma indireta, né? Através da observação e até da replicação, que é a imitação. Então, o treino de imitação... E é impressionante como ajuda na fala, né, Matheus? Sim, a imitação. Porque vai imitar não só comportamentos motores, mas também a fala, né? E aí, voltando para essa questão da adolescência, esse imitar se faz necessário até para que ele aprenda observando e replicando o comportamento dos colegas e replica assim de forma funcional. Então, assim, esse trabalho de intervenção precoce também se faz necessário para que as habilidades complexas que vão surgir no decorrer do desenvolvimento, somente na adolescência, sejam reduzidos, porque a criança vai ter um repertório comportamental mais hábil para agir nesses ambientes. Matheus, também o autismo a gente sabe que não existe medicação, não existe altas doses de D3, não existe altas doses de magnésio de malato, magnésio pH diferenciado, não existe ômega 3 que cura o autismo, não existe dietas, não existe extrato de próprio. Gente, não existe nada disso. Não existe nenhum tipo de protocolo que cuide o autismo, que sane o autismo, bem porque não é uma doença. Mas o autismo, ele sempre vem acoplado de mais algum tipo de déficit, né, Matheus? Por isso que é bom o mapeamento passar em um profissional que possa dar de fato alguma medicação para aquele outro tipo de... São as comorbidades, né? Isso, para que essa criança consiga desenvolver melhor, porque algumas de fato precisam da medicação, porque não é para o autismo. O autismo é o comportamental, que a gente vai tratar com as terapias, e o tratamento em casa, porque o tratamento não é a medicação, é o acompanhamento da terapia, né, Matheus? Sim. Mas as comorbidades que afloram o autismo, então algum tipo de déficit de atenção, né? Isso. Algumas outras que precisam de fato de medicação para que essa criança consiga desenvolver e entender melhor os processos para o desenvolvimento do autismo, né? Então, por isso que precisa buscar profissionais capacitados, não ficar no achismo, e também se aquela criança que é muito hiperativa, que é desatenta a algumas coisas, por exemplo, o que ela vai fazer e ela esquece muito rápido, isso não quer dizer que são sequelas do autismo, né? É que ela está precisando passar com um outro profissional que possa medicar, para que se consiga fazer uma terapia mais enriquecedora, né, Matheus? Então, por isso que é importante. Uma criança que está dentro do espectro autista, pelo menos foi o que eu estudei e vi em algumas coisas cientificamente comprovadas, que elas não são somente dentro do espectro autista, elas têm sempre mais algo que precisa de mais atenção. Então, é bom que os pais procurem, né, um profissional, um psiquiatra, que possa verificar, fazer o mapeamento, analisar, para que se dê a medicação correta e a gente possa ver os nossos filhos andarem, né, por si só, né, sem precisar que a gente, além do nosso fardo, a gente carregue o fardinho dele. A gente tem que mostrar que ele tem um fardinho dele, que ele pode andar, né? A gente precisa estimular os nossos filhos a entenderem que são processos e que eles entendem, viu, gente? Não é porque eles não estão falando ou eles têm alguma dificuldade na comunicação que eles não estão entendendo o que a gente está falando, né, Exato, Matheus? E aí eu lembro até da fala anterior aqui, nós estávamos conversando sobre a questão da medicação e do exame genético. Eu estava assistindo uma aula do professor Luciano Lacerda, que ele fez o mapeamento genético, e no filho dele teve uma alteração, uma mutação no gene que alterava a absorção da melatonina. Então, assim, ele tem os objetivos dele para fazer o exame,
Mas foi através do exame genético, do mapeamento genético, que acusou essa alteração e que essa alteração causa uma absorção um pouco mais lenta. E ele fala da importância de fazer essa investigação, que hoje é chamada de segunda camada, que é o diagnóstico de apoio, as investigações de apoio. E aí entra na questão da medicação, porque assim, não é a medicação em si que não vai fazer efeito, no caso dele, não fazia efeito, mas era o próprio organismo que tinha uma absorção ali um pouco diferente. Vamos dizer que descartava o que era... Isso. Então, assim, um médico especialista, ele vai atuar aí para encontrar uma medicação que melhor se enquadre para este caso. Então, essas investigações, através de profissionais qualificados, se fazem necessárias até para o fim medicamentoso, né, das medicações. E aí, até tocando nesse assunto do exame genético, por isso, lá na fala anterior, eu falei que em alguns casos é passado o exame genético, porque descarta algumas síndromes, mutações ou doenças outras que não foram diagnosticadas e não foram tratadas. Por isso, então, Matheus, a questão da medicação correta, né? O mapeamento genético, quem pode, quando é solicitado, deve sim buscar. Eu acho que tem outros tipos de ferramenta, eu acho que até o Estado ou alguma instituição do SUS consegue fazer com que esses pais consigam esse tipo de exame. E também para que a medicação chegue a desenvolver essa criança, né, Matheus? Porque a luta dos pais atípicos é muito, muito sofrida. Então, quando você vê um pai buscando incessantemente algo que possa resolver aquele momento instantâneo do seu filho, algumas crises, você vê, a gente hoje tem a possibilidade dos capacetes, aquelas crianças que se mutilam, se machucam, né, se agridem, você vê, se tem um foco para que exista esse tipo de mapeamento, exames que consigam buscar algo que consiga controlar esse tipo de tortura, né, dentro do espectro autista, é validado, né, Matheus? Porque é muito difícil você ver um pai e uma mãe com o seu filho com um capacete, com aquela proteção na boca, né? Porque eles se machucam muito. E a parte que eles mais se batem é a cabeça, né, Matheus? É a primeira parte que eles se machucam. Então, por isso que é importante você buscar um profissional, um psiquiatra que consiga dar essas vertentes para que os pais consigam buscar e resolver aquele momento do seu filho, né? Exatamente. Corta aí. Corta. Você vê, Matheus, que a gente passa do... Mas a gente falou de tudo aqui, ó. Exatamente, Juliane. Até assim, a medicação ela vai entrar muito também nessa... para atenuar determinados comportamentos, né? Principalmente assim, comportamentos autolesivos, né? Que são difíceis. E aí entra também a intervenção medicamentosa, mas também a intervenção comportamental. Então, assim, determinados comportamentos, ele não vai ser uma intervenção única e exclusiva, né? A medicação ajuda, bem como a intervenção comportamental, elas se complementam, a palavra é essa, se complementam, justamente porque a medicação vai reduzir os níveis por exemplo, de irritabilidade, na questão da atenção, facilita com que a criança consiga atentar e direcionar seus comportamentos para a atenção, porque a medicação não só está nesses comportamentos disruptivos, comportamentos inadequados, ainda também em alguns comportamentos e habilidades cognitivas, por exemplo, a questão da atenção, a questão da memória que foi citada anteriormente. Então, assim, a intervenção, ela acontece de forma... são um conjunto de fatores, né? A medicação, as intervenções comportamentais, as intervenções através das habilidades adaptativas com a TO, a questão da fala, da audição, com a fonoaudiologia, né? Assim, são um conjunto de intervenções que vão buscar sempre uma qualidade de vida e uma pessoa funcional. E a qualidade de vida também para os pais, né? Porque quando a partir do momento que eles estão ficando bem, porque sempre vai ter o processo, né? Sempre vai começar um novo ciclo. Todos se fecham, então sempre um ciclo novo se abre. Então, quando aquela mãe, aquele pai vê que o seu filho naquele momento, naquele ciclo, tá ficando bem, aí vai mudando muita coisa também dentro de casa, né? Porque eu costumo dizer que uma mãe, quando ela tá bem psicologicamente, mentalmente, ela consegue segurar qualquer pancada. Mas quando ela tá emocionalmente abalada, Matheus, qualquer coisa desmorona ela.
né? Por isso que tem que ter, muitas pessoas não sabem, mas mães atípicas têm por direito acompanhamento psicológico, mas muitos não sabem, não buscam esse tipo de informação, isso, né? Isso se faz necessário e importante. Eu imagino esse caminho, eu faço muita associação com estrada mesmo, e que sem conhecimento é uma estrada escura, né? E aí, quão difícil é trilhar esse caminho. E essa troca de saberes, o acompanhamento profissional, ele vai clarear essa estrada, tornando o caminho mais fácil, e a gente consegue até visualizar aonde nós queremos chegar. A previsibilidade. A previsibilidade. Né? Por isso que eu digo sempre para as pessoas, principalmente no nosso grupo que a gente tem, que os terapeutas, pessoas assim, iguais a você, Matheus, com a bagagem que você tem, porque você é excelência, tanto em ser humano como profissional. Eu conheço, acho que a gente já vai para 8 anos, né, que se conhece. Você é um ser humano incrível. E eu sempre disse também, Sal Elton, porque eu tenho uma gratidão por aquele rapaz, inclusive é uma das principais influências do nosso estado, né? Ele hoje é um marco do desenvolvimento da metodologia ABA, é impressionante o nível que Elton chegou. E você, Matheus, você é uma das referências da nossa cidade, pessoas te buscam, vem, procura da sua metodologia, da sua forma humanizada de tratar, não somente a criança dentro do espectro autista, mas o acolhimento para com os pais, porque você trata a gente não como coitados, porque infelizmente acontece muito isso em determinados lugares. Você trata a gente como um ser humano que precisa de um apoio, você se torna não só o profissional do nosso filho, mas uma rede de apoio para a gente e vai nos lapidando. Então eu sempre digo que você, pessoas que fazem a diferença na vida dos pais atípicos, são lamparinas para os nossos pés. Quando você entra na nossa vida, você clareia tudo. Então a gente, por isso que é aquele ditado, quando clareia, vai aparecendo, parece que vem muita coisa errada junto, mas não é. Porque quando há luz, de fato vai aparecer o que está de errado, o que precisa ser cuidado, o que precisa ser moldado. Então eu te considero uma luz, Matheus. Você muda sim uma família, a gente aprende muito com você, a gente consegue inserir na vida dos nossos filhos, como eu tinha te relatado ali fora, né? Às vezes parece que o Felipe não tem autismo, mas às vezes parece que o autismo é ele, porque cada dia é uma novidade. Sempre coisas nunca vão ser as mesmas coisas repetidas, né? Cada dia carrega consigo o seu mal. Então, cada dia tem uma novidade para a gente poder tratar. Então, eu sempre lembro das dicas que vocês me dão, do que vocês fazem nos laboratórios, nas clínicas e tento colocar no dia a dia. Eu, graças a Deus, a minha rede de apoio é o meu esposo. Você vê sempre ele, como eu sou empresária e o nosso horário é muito carregado, a gente sai lá do Food Trailer do Pereira depois de meia-noite, às vezes a gente se estende até 3 da manhã por conta da demanda e eu sou necessária lá nesses horários. Então, a parte de acordar muito cedo é muito cansativo para mim. Mas hoje eu te digo, Matheus, que eu sou sua empresária, que graças a Deus, através disso também estou aqui conversando com você. Fui vista também pela graça através disso, porque o meu esposo, ele me permitiu chegar aqui. Tem suporte por Tem esse suporte, porque muitas mães atípicas, elas deixam as suas profissões, elas deixam o seu... a sua vida, entre aspas, para ficar extremamente cuidando só do seu filho. 100%, né? E dependendo do nível de suporte, então, e a carga fica sempre nelas, né? E o meu marido falou, não, Juliana, eu quero ser um pêndulo também, eu quero dividir com você também. Ele é mais tímido, né? Eu já tentei até fechar diagnóstico no meu esposo, mas o médico descartou, disse que é dele mesmo. Então, eu digo, então não é hereditário. São fatores do meio, porque o Felipe, ele é prematuro, nasceu de 7 meses. Mas ele é essa minha rede de suporte, né? Eu não tive outras redes de suporte, além dos profissionais, né? Foi somente eu, meu esposo, ele que fala, Juliana, você quer ir dormir um pouquinho para mim ficar com o Felipe? Desde quando a gente começou a iniciar os tratamentos. Foi muito difícil para mim, Matheus. Foi uma fase de um luto com uma extrema depressão. Foi tudo ao mesmo tempo. Então, de fato, eu achava que lá no poço ainda tinha mais para cavar.
eu sempre achava que eu estava afundando e ele me ajudou a sair disso. Então, sou extremamente grata a ele é minha rede de apoio. É tanto que o meu filho é o chicletinho dele, tudo que ele faz, imita, até a parte do estímulo do banheiro, de fazer xixi, essas coisas, tomar o banho sozinho, porque o meu marido, por ser o reforçador dele, ele aprendeu. Né? Então, essa é a função de um pai também, né? Ser a rede de apoio, porque ele também está sofrendo, né, Matheus? É um processo difícil. Então, aqueles que ficam, não tem como não se lapidarem, não tem como não se humanizarem, né? Ter aquela parte de carinho, não tem como você não crescer numa casa assim. E nós saímos agora de um domingo do Dia dos Pais, né? E aí a importância, sua fala corrobora tudo isso, a importância também de trazer o pai, né, para intervenção, até como suporte mesmo, né? Quando a gente fala em não romantizar, é justamente isso, né? O quão difícil é esse caminho, mas quando você tem ali pessoas que vão te dar o suporte, esse caminho se torna menos difícil, né? É verdade. E aí se faz necessário ter esse suporte. Por isso, assim, quando se fala em apoio familiar, uma das bases é justamente se criar redes de apoio e o suporte familiar, principalmente, né? Porque a família é a base. E aí quando você tem, é diferente quando você tem um esposo, uma esposa te dando suporte do que uma pessoa de fora, né? Totalmente diferente, porque ali normalmente as pessoas convivem diariamente, né? Diariamente. Então, e assim, os de fora vão ver só o que você permite que eles vejam, né? A sua lente, né? Exato. Então aí ter essa pessoa de suporte é de extrema importância. É verdade. É a mãe atípica, quando está nesse processo de luto, eu não sei se você já eu acredito que se ser muito... você é muito extenso na sua inteligência, você é uma máquina, Matheus. A dor da alma, né? Eu senti essa dor, né? Então, eu busquei muita informação sobre isso. Por isso que a gente não pode jamais invalidar o sofrimento de uma mãe que perde o seu filho para o autismo, né? Que ela fez todo aquele processo de evolução do seu filho e de repente ela fecha um diagnóstico. Então, a dor da alma, sim, gente, existe. A gente tem que cuidar, tem que tratar. Esses pais precisam de apoio. Os familiares precisam enxergar uma casa atípica com as suas dificuldades, né? Evitar convidar uma criança para um aniversário, para uma festa, achando porque ele é autista. Isso não vai ajudar. Essa criança precisa ser inserida na sociedade, introduzida na família, né? E respeitada. As pessoas não precisam ser expert no assunto de autismo, mas elas nos respeitando e entendendo os nossos limites, isso já muda uma casa, né, Matheus? Isso, eu uma acho. Vida. Uma vida, exato. E assim, eu acredito muito no conhecimento. Eu acho que quanto mais conhecimento nós temos, até essas questões que você falou anteriormente de exclusão, de bullying, elas são reduzidas, porque o conhecimento, quando você tem conhecimento, você sabe lidar com o outro, e não o outro que tem um desenvolvimento atípico ou não, mas de forma global. Então, assim, nessa questão da flecha, é uma coisa simples, né? As pessoas têm um imaginário muito aflorado, e quando você tem o conhecimento, né, você sabe das possibilidades, e as possibilidades não é possibilidades para excluir, é de inclusão mesmo, né? Inclusão. Né? E até assim, quando a gente fala de conhecimento, é da família também. Tão bom. Nossa, seria tão maravilhoso se a família entrasse, né? Isso. Até assim, porque o exemplo da família se estende, né? Nós somos uma grande rede. E aí, a família tendo conhecimento, querendo ou não, vai interferindo em outras pessoas. Quanto mais pessoas têm o conhecimento do que é os transtornos do neurodesenvolvimento, melhor. Né? Porque aí essas questões, essas indiferenças, até como você falou desse luto, até a forma como lidar, a palavra que você vai expressar para essa mãe, para esse pai, tem que ter esse cuidado, não é qualquer fala, né? Assim, por isso que muita gente fala, se não sabe o que falar, é melhor ficar calado. Fica quietinho. É melhor um gesto, né? Um gesto de apoio. Então, mas assim, tudo perpassa pelo conhecimento que você tem sobre isso. Ou até mesmo chegar perto dessa pessoa e a ajudar, né? Não precisa falar nada. Não precisa falar nada. Tem uma amiga minha que disse que estava chegando em casa com estresse de uma carga estressante tão grande que ela chegava em casa e ela não conseguia descansar. Ela ia direto lavar roupa, passar, limpar, fazer comida. Então ela não estava tendo descanso, a mente dela não estava se desligando. E eu conversei com a irmã dela, né, que também é uma colega muito grande minha, e eu falei, olha, oferece 2 horas de sono para tua irmã. Quando ela chegar na casa, já faz para ela nesse dia.
ela não vai ter o que ela fazer, ela vai ter que tomar um banho, ela vai ter que deitar. Nossa, ela disse que a irmã dela dormiu mais de 5 horas. Porque às vezes a rede de apoio é isso, né? Exato. Não é porque aquela mãe, ela está fazendo tudo que ela está bem. Às vezes ela está fazendo tudo porque ela não está bem. Então tem que ter esses sinais de afeto, né? Por isso que a família, os laços familiares, eles têm que estar amarradinhos, têm que estar perto. Antigamente, há muitos anos atrás, as famílias eram enormes, né? Os nossos avós tinham 12 filhos, 10 filhos, 5 filhos. Hoje as famílias estão limitadas a um filho. Quando se passa de 2, 3, né, as pessoas já se alarmam, já estranham, né? Então hoje está até mais fácil o fechamento do diagnóstico e as pessoas perceberem os déficits. Porque anteriormente a rede de apoio era tão grande, sua avó tinha 5 filhos, tinha 10 filhos. Aí aqueles filhos tinham outros filhos, que tinha sobrinho, que tinha neto. Então um ia ajudando o outro. Então aquela criança dentro de algum déficit, ela ia pegando vertentes de cada um e ia se formando, né? Hoje não, é muito limitado. Dentro de uma casa, o apoio mais próximo que tem é um celular e uma televisão. Eu ia dizer isso agora, até o estilo de vida é diferente, né? A alimentação mudou, é tudo embaladinho. Exato, até assim, a questão das interações hoje é muito mais fácil e cômodo interagir através dos aparelhos eletrônicos, né? É verdade. E a gente perdeu até esse contato mais próximo, muitas das vezes, né? E retornando a sua fala sobre a mãe e também o pai, é importante que estejam bem para trilhar esse caminho de forma até, digamos que satisfatória, né? Porque o quão difícil é você tentar ajudar alguém se você não está bem. Então, assim, principalmente a mãe, mas também os familiares precisam estar bem para que esse apoio que seja dado à criança seja um apoio assertivo, seja um apoio de qualidade, né? Nada adianta ter ali uma exaustão e você não conseguir dar o suporte necessário. Então, tem que ter esse olhar diferenciado. Sua fala é muito importante. Tem que ter esse olhar diferenciado, principalmente na pessoa da mãe, né? Porque ali é que está na linha de frente. Que está na linha de frente mesmo. Aquela sensação que você mencionou agora de guerra, extremo estresse, né? Aquele estresse compulsivo. É a mesma sensação que você está iminente à morte a qualquer momento. Você está numa guerra, né? A qualquer momento você vê um impacto para você. O impacto que a gente diz de estar diante a morte, a comparação à guerra, é que sempre vem uma novidade dentro do espectro autista. Seu filho está aqui de repente, muda totalmente, a chave vira e aparecem novas coisas que você precisa moldar, que você precisa passar para o especialista, que começa uma nova etapa, um novo ciclo. Então, é uma rotatividade que as pessoas que estão fora precisam enxergar a família atípica, que não é só a criança que precisa, né, Matheus? Os pais no geral. Esses dias eu escutei uma fala de uma mãe, que ela disse assim, ela estava angustiada porque uma pessoa falou que a criança não parece autista. E assim, a pessoa falou isso achando que estava ajudando. E até sendo um elogio. Mas na verdade não, a mãe compreendeu aquilo ali como se estivesse validando tudo aquilo que ela passou, né? Todo o esforço. É bem comum a gente sentir isso mesmo. Todo o esforço, todo o trabalho por trás que as pessoas normalmente não veem, porque como você falou, as intervenções acontecem ali de forma semanal, mas assim, às vezes não é só uma carga horária, muitas das vezes, extensa, né? Tem famílias que passam a semana toda em intervenção, tem que ir para algum lugar. Então, assim, é uma jornada também difícil. E essa fala acabou invalidando tudo aquilo que ela fez. Então, ela trouxe essa angústia por uma fala que a pessoa achava que estava elogiando. Você está vendo como machucou o coração dessa mãe? Porque ela ainda está na fase do luto, né? O processo machuca mesmo. Por isso que uma mãe atípica, as pessoas têm que tomar muito cuidado quando vai falar, principalmente no recém-fechamento do diagnóstico, né, Matheus? Porque pode destruir uma família. Até assim, eu me coloco muito, tento colocar na minha fala esse cuidado, porque eu ainda não sou pai, então não posso dizer que eu imagino essa dor. Eu tento compreender, né? Porque assim, eu não vivenciei, eu vivencio do outro lado, né? Mas só quem sabe, foi a sua fala inicial, só quem sabe é quem vivencia. Quem está ali diariamente lidando. Então, assim, mas novamente, eu acho que o conhecimento, somente assim, nesse espaço que está sendo ofertado para as pessoas, é muito importante para que as famílias tomem posse do conhecimento mesmo e consigam
lá no fim do túnel consiga observar uma luz e traçar o caminho de forma assertiva, sem que essas interferências acabem reduzindo, invalidando ou até mesmo encerrando essa jornada. Então, assim, mesmo porque o autismo existe, ele vai fazer parte do nosso mundo, da nossa sociedade, da nossa casa, da nossa família. As pessoas o aceitando ou não, ele existe, ele é um fato, né? Ele não tem cura porque ele não é uma doença. Né? Então a gente precisa respeitar essas famílias, buscar profissional, conhecimento. Quem não tem nenhuma criança atípica em casa, que respeita a casa do outro, né? Pelo menos tem empatia, tem carinho, né? Exato. Né? E que aí a gente vai fazer um mundo melhor. Matheus, eu estou muito feliz em conversar com você hoje. A gente poderia conversar por horas, porque assunto a gente tem. É uma honra aqui pra gente eu estar tendo essa oportunidade de te entrevistar nesse dia de hoje. Você é o primeiro da nossa segunda temporada aqui do podcast Cafeteando via Estadão Alagoas. É um prazer mesmo, viu, Matheus? Deus abençoe sua vida, continue esse ser humano de luz que você é. Não desista nunca da gente, faz favor, viu? Eu fico feliz pela abertura e o convite desse espaço e também parabenizo você por estar sendo pioneira aqui na cidade em dar essa abertura aos profissionais. Principalmente assim, nós temos referências aqui no nosso estado, nós temos referência na nossa cidade, quando se fala em água, principalmente. Assim, não está distante, as informações estão acessíveis. Então são espaços como esse que validam todo esse conhecimento e é muito importante. Fico feliz de poder estar aqui falando e espero ter contribuído de alguma forma com essas famílias. Matheus, você hoje deu uma aula aqui, não tem como você não contribuir, você é bênção. Gente, hoje o Estadão Alagoas entrevistou Matheus Rocha, profissional incrível, psicólogo, um dos profissionais mais solicitados do nosso estado, te digo de coração. É uma ferramenta grandiosa para os nossos filhos atípicos. É uma mola propulsora para uma casa. Matheus Rocha é o nome dele. A gente vai fazer menção do Instagram dele, porque eu faço questão de compartilhar e estar perto do Matheus pro resto da minha vida. Deus te abençoe, Matheus. Muito obrigada por participar desse programa tão incrível que o Estadão Alagoas deu para a gente hoje. Amém. Eu que agradeço o espaço novamente. E aqueles que necessitem de mais informações, eu deixo minhas redes sociais aí disponível para entrar em contato e a gente trocar conhecimento mesmo. Isso aí, gente, muito obrigada. A gente encerra aqui o podcast Cafeteando. Sempre falo para você que é o mais importante do seu dia, porque a gente te leva informações preciosas de medicina e saúde. Sou Juliane Pereira, sua apresentadora desse podcast maravilhoso. Muito obrigada e até mais. Inclusão social é a nossa principal missão. O Instituto Superar, através da educação, cultura, saúde e assistência social, atende a centenas de famílias e pessoas em Palmeira dos Índios, através de cursos técnicos, oficinas profissionalizantes, acesso à cultura e esporte, além de prestar assistência com benefícios eventuais para famílias em situação de vulnerabilidade social. O Instituto Superar é uma instituição sem fins lucrativos, mantém e custeia seus atendimentos com recursos de serviços prestados e doações em geral. Faça parte dessa família, junte-se a nós. Instituto Superar, transparência, ética, respeito e responsabilidade social.